É importante. Eu consigo, de vez em quando, né? Hoje em dia, eu tinha muito mais cuidado com isso, um ano atrás, mas eu consigo, por exemplo, começar a dizer, olha, né, como é que vai ser meu dia? Aí eu paro, eu tomo meu cafezinho, eu pego um pedaço de papel e escrevo como é que vai ser, as coisas bem direitinho. E aí só depois disso que eu vou interagir com, né, as notícias, com as mensagens. Com o mundo lá fora, né? Com o mundo lá fora, porque eu tenho que ter aquele momento para mim primeiro. Aquilo tem que significar alguma coisa para mim. Né? E a gente está vivendo num mundo, infelizmente, onde a gente não tem tempo, ou a gente não separa o tempo para a gente. Né? O tempo para você assiste um filme, você escuta uma música às vezes, né? E assim, vão ter músicas ou filmes que são muito reflexivos, mas vamos ser sinceros, a maioria do tempo a gente está consumindo conteúdo. E cadê o som dentro da nossa cabeça? Cadê? É que a gente escuta o que a gente tem a dizer. Não é por acaso, Rony. Às vezes as pessoas elas querem fugir daquilo ali, né? E, enfim, uma forma de você viver isso de verdade é você separar um tempo para você chegar e dizer, olha, eu vou separar esse momento aqui para mim, né? Todo dia eu vou ter um momento para mim, né? Ou então toda semana eu vou ter um dia para mim. Vamos dizer que seus dias de semana são muito corridos. É tirar um dia para tomar banho, para escovar os dentes. Não nesse sentido. Mas um dia para você ficar um pouco mais introspectivo. Um dia para você pensar sobre a sua vida. Se autoavaliar. Será que aquilo que eu fiz foi bom para mim? Não foi bom para mim? Foi certo a forma como eu agi, como eu falei com tal pessoa? A reflexão leva à construção de consciência. Sim. Refletir leva à consciência. Sim. E, enfim, né, novamente, se a gente não pode escolher nossas circunstâncias, né, as quais nós vamos ao mundo, as regras de como funciona a coisa, para que direção vai o tempo, o que a gente pode escolher é fazer tudo isso de forma consciente, viver de forma consciente. Dá para dirigir o carrinho de dentro da cabeça, né? Dá pra dirigir o carrinho. A gente consegue controlar a si próprio. A lei de trânsito não, mas o carrinho... Não, mas... Exato, né? Imagina que já assistiu aquele filme com Ed Murphy, que ele é um robô gigantesco e ele é um robô controlado por um pequeno Ed Murphy dentro da cabeça dele. Eu acho que eu já vi um clipe disso. Não, é incrível. Sim, mas sim, nós nos autogerimos. E ninguém vai fazer isso por você, apenas você mesmo. Essa escolha é própria, individual e indivisível da sua escolha. E você só tem como mudar e interferir nisso se você estiver disposto. E eu acho que é importante também as pessoas entenderem que essa escolha ela parece muito fácil e muito óbvia na sua cabeça. Você também às vezes se considera muito idiota, pra falar a verdade, porque não está fazendo aquela escolha. Mas a verdade é que envolvem sacrifícios que você às vezes não está entendendo. Né? Por exemplo, existe um motivo pelo qual as pessoas procrastinam. Existe um motivo pelo qual as pessoas evitam algumas coisas. Né? Ou então pelo qual elas pensam, nossa, se eu tivesse tempo eu escreveria um livro, se eu tivesse tempo eu faria tal coisa. Eu seria um fisiculturista? Pois é, né? Mas a verdade é que você não faz isso, grande parte por uma escolha, não é uma escolha tão consciente, certo? É um processo que acontece de forma automatizada com base na construção do indivíduo. E alguma conta que você realizou no background da sua cabeça, né? Do que valia a pena naquele momento. A cabeça tá ali com alguma coisa que tá interferindo e você não sabe por quê. Pois é, né? Mas eu acho muito importante você entender que não basta você entender o que é que você gostaria de fazer, né? Ou que, eu deveria fazer isso. Tá, mas se pergunte, por que você não faz isso? Né? O que é que você está tentando evitar naquele momento? Porque às vezes a resposta está bem debaixo do nosso nariz e a gente não sabe. Né? Às vezes você tem insegurança para esse narizão aí. Os nossos ouvintes do podcast não sabem que eu tenho um nariz grande, aí você me explanou. Me desculpe. Mas, usando o exemplo do livro, por exemplo, às vezes você tem medo de seu livro passar por um crítico e ser massacrado, detonado. Você tem medo de nunca ganhar um prêmio ou algo do tipo. Você tem medo de nunca vender 1000 cópias, por exemplo. Você pode ter muitos medos que a pessoa tem medo de coisa que nem aconteceu ainda. Mas é extremamente normal, extremamente comum, extremamente humano, certo? O problema não é ter esse medo, o problema é não saber o que fazer com ele, ou não olhar para ele sequer, né? Então, nesse exemplo que a gente está dando... Dele ser essa barreira indivisível para que o indivíduo possa progredir, possa tomar a decisão. Sim. Se o medo for vir antes de qualquer decisão que você for tomar, você nunca vai tomar uma decisão na sua vida. Ele até pode vir, né? Mas o que é que vem depois dele? Não, eu tô falando assim de decisões não necessariamente que dependam do medo. Tá? Justo.
Mas é importante a gente entender, né? Não só entender, né? Que não só a gente tem esses movimentos internos, como a gente também tem que entender a função que eles cumprem para a gente. Você pode pensar, eu tenho segurança, cumpre uma função para mim, eu procrastinar, cumpre uma função para mim, isso tem utilidade para mim? Alguma utilidade isso aí está servindo na sua vida, para você agir dessa forma. Isso está te levando a algum lugar, e aí, que lugar é esse? Pois é, né? E às vezes a gente precisa entender isso aí, né? Não quer dizer que o seu objetivo com aquilo ali seja um objetivo muito produtivo. Não dá para dizer que é um objetivo que a pessoa faz porque quer, não, de forma alguma. Né? Mas às vezes é a direção mais fácil. Eu peço para você imaginar, por exemplo, um rio, né? Qual o caminho que o rio vai tomar? O caminho dele ali, às vezes ele vai sair um afluente. Justo. Mas ele vai tomando o caminho dele. Se eu pegar esse copo de água, né, e eu começar a derramar, não vou derramar, tô brincando. Mas se eu começar a derramar ele aqui no chão, certo? Ele vai tomar o caminho de menor resistência. Isso me lembra até aquela história dos fungos que ajudaram a montar o metrô de Tóquio. Não, de Tóquio não, da China. Como foi? Um pequeno skip, certo? Uhum. Vocês sabem que a China desenvolveu a linha férrea nos últimos 30 anos de uma forma inimaginável. E eles usaram de estudos com fungos para que eles botaram fungos dentro de uma maquete, uma representação de 2D gráfica da cidade, eu não vou saber qual a cidade agora, para que eles pudessem traçar os caminhos mais próximos entre determinados locais. E esse fungo ele tende a se conectar entre os locais de mais fácil acessibilidade, né? Aí eles utilizaram da forma como os fungos se ligaram dentro da maquete para montar a estrutura do metrô da cidade. E eu acho isso incrível. Impressionante. Mas o que a gente pode entender sobre isso aí, né? É muito comum para a natureza, assim como para a água, buscar tomar o caminho mais fácil, de menor resistência, né? Para os fungos e para o ser humano, buscar o caminho de menor resistência é a coisa que faz mais sentido para a gente de forma automática, certo? Ou seja, a gente falou sobre o pensamento consciente, sobre a intencionalidade de decidir, né, de entender o que é que você está vivendo e decidir o que é que você quer viver, mas quando isso não é realizado, você volta para naquela programação mais automática. E o automático é que você procura o caminho de menor resistência. Então, veja, vai ter mais sentido para a sua vida procrastinar para sempre aquele livro que você queria escrever? Não. Mas vai ser bem mais fácil. E bem mais fácil de lidar nas suas contas. Agora, às vezes a nossa cabeça é ruim de conta. Né? Às vezes, se você vivesse duas realidades paralelas, uma onde você se aventurou e escreveu aquele livro, falhou, mas fez o que falhou, mas fez. E aí? Falhou, mas fez o que você queria, né? E com aquela experiência você aprendeu alguma coisa. E a experiência de você nunca ter, na verdade, ter tido aquela experiência, né? Vamos imaginar outra realidade, a realidade paralela, onde você não fez aquilo. Se você for ver e comparar essas duas realidades, muito provavelmente o que vai ter mais arrependimento vai ser o cara que não fez do que o cara que fez e falhou. Mas a mente diz o contrário. Prefiro não ter a resposta e me sentir feliz com a não resposta do que fazer e falhar. E me sentir horrível com a não resposta. Feliz, não, obviamente. Me confundi. Mas enfim, e se sentir triste, né, e não ter aquela resposta, do que você ir lá e descobrir qual a resposta é, né? E às vezes a gente tem que ter essa coragem, né? E eu diria como se errar ou perder ou fracassar fosse o grande problema, como se a sua vida fosse acabar diante do fracasso. Pois é, né? Mas até o fracasso ele é uma ideia que tem parâmetros decididos previamente. Sim. Você decide o que é o fracasso, né? Às vezes para você o fracasso é não conseguir o primeiro lugar, né? Às vezes para outra pessoa é nunca ter tentado. Às vezes, para você, o fracasso é não ser o melhor do mundo em alguma coisa, e para outra pessoa é não ter a capacidade de tentar. Né? Imagina, por exemplo, um piloto. Né? Um piloto ele pode pensar dessas duas formas. Pode pensar, olha, eu vou ser um fracasso se eu não conseguir chegar em primeiro lugar, ou ele pode pensar, vou ser um fracasso quando eu não conseguir mais dirigir. Né? Ou voltando mais, seria um fracasso se eu nunca conseguir virar um piloto. Sim. Sim. Então, veja que, novamente, esses condicionais, como eu disse anteriormente, eles são decididos por você não sabe disso. A gente bota no meta na cabeça, meta invisível na cabeça. Exato. Né? Às vezes eles são herdados
da sociedade, da família, dos amigos, do que Da seja. nossa forma como somos construídos como indivíduos sociais, né? A nossa experiência ela está muito mais atrelada de como nós crescemos e construímos a forma de pensar por si mesmos, né? Então, qual é a nossa realidade? Em que contexto nós crescemos? A nossa realidade ela é a nossa perspectiva e o nosso contexto. É por isso que eu não posso assumir simplesmente que o que dói para mim dói para você da mesma forma. Ou o que é importante para mim é importante para você da mesma forma. É por isso, inclusive, Rony, que eu não posso me comparar com você para entender o que eu preciso para minha vida. Porque o que eu preciso para minha vida é diferente do que você precisa. O que eu busco é diferente do que você busca. Porque a minha realidade é diferente da sua. Cada um tem o seu caminho tracejado, né? Mas a gente só vai conseguir deixar a linhazinha completa se a gente conseguir seguir nosso próprio caminho. Nosso próprio caminho, exato. Né? Então, quando eu me comparo, né, com o outro ou com o que o outro fez, eu vou ter aí até uma certa dificuldade de encontrar o meu caminho, porque eu estou olhando tanto para o outro que eu deixo passar reto, deixo passar batido. É aquela história, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho acaba sendo válido, né? É, até certo ponto. Não, até certo ponto. Não é uma verdade, mas nada é verdade absoluta, né? Isso é uma verdade absoluta? O quê? Essa Nossa, frase? isso é um paradoxo, né? Paradoxo. Sim, isso é um nada paradoxo. é uma verdade absoluta, mas se nada é uma verdade absoluta, então ela deixa de ser uma verdade absoluta, né? Muito bom. Para mais paradoxos. Ai, gente. Muito bom dividir com vocês esse diálogo, essa conversa. Sim. E o tempo passou muito rápido até agora. É verdade. Mas eu acho que a gente já está chegando próximo a chegar ao final. Nós não chegamos nem perto de chegar na metade da história de Frieren. Pois é, né? Mas esse não é o intuito. O intuito dessa live experimental e das outras que nós vamos fazer, né? Inclusive é que a gente tenha um assunto que seja o nosso pontapé e que a gente possa desenvolver um diálogo muito legal a partir disso. Um diálogo humano, né? Um diálogo da vida, das nossas interpretações do que é o real e o que não é, mas com foco ali de base do nosso pensamento em coisas que é comum a gente, né? Sim. A mídia, no geral. E eu vou falar a verdade, eu fico com pena de estragar a experiência de qualquer um que ainda vai assistir Frieren, inclusive de João, que está escutando aqui nossa, agora. João. Obrigado, João. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Obrigado, nossa grande equipe de bastidores. A nossa grande equipe de bastidores, que a Malu, que não está aqui hoje, mas que em próximo momento todos vão chegar a conhecê-la. Mas assim, eu vou deixar aqui registrado para todo mundo. Assistam Frieren. É muito bom, muito bom. Né? E a gente pode conversar sobre, né, em outras oportunidades. Em outros momentos. Surgir outros tópicos também, né? Enfim. A opinião de vocês, ela é essencial para quem está acompanhando agora. Se alguém quiser dar uma sugestão. Dá uma sugestão, porque esse feeling, ele vai ser o pontapé para que a gente possa estar produzindo outros conteúdos muito próximos a esse. Então, nós queremos produzir aquilo que as pessoas querem ver, mas também aquilo que a gente quer poder passar. Exato. Então, juntar o útil ao agradável. Frieren passa muito para o que é importante para a gente, né? Frieren atravessa a mim, atravessa a Ronier, né? Esse tema para a gente é uma coisa muito importante, né? Aproveitar o presente e as situações, né? Poxa, quando eu paro para pensar às vezes sobre o meu passado, né? Os momentos mais marcantes da minha graduação não foi necessariamente a formatura, não foi necessariamente não foi necessariamente aqueles grandes momentos que todo mundo imagina, né? Entrega do TCC, a formatura. Esses momentos, eles são muito importantes para mim, tenho um carinho por eles, mas tem momentos que foram super orgânicos, irrepetíveis, que só aconteceram naquele dia, naquele momento, no tempo, e são muito importantes, são memórias muito valiosas e me construíram como pessoa. Né? E esses momentos são momentos que eu sou muito grato de ter sabido aproveitar naquele momento. Né? E eu não quero jamais perder essa capacidade. E eu quero também que quem está ouvindo isso aqui desenvolva. Tenha esse feeling de desenvolver a capacidade de aproveitar o momento. Não é a grande conquista, o grande objetivo somente, mas quando a gente fala sobre a jornada, esse grande clichê, o que vale é a jornada, né? Mas o que vale é a jornada. Se a jornada não vale a pena, de que vale a conquista? E aí é que tá, o que é o fim da jornada? O que faz a jornada? A gente vai estar sempre na jornada. O caminho é sempre o caminho. E voltando para Frieren, né? Ironicamente, né? Após o fim da jornada, o que é que tem?
Mais mais jornada. jornada. Porque, Mais jornada. porque vai ser sempre isso. Vai